Mais uma vez, bom dia. Obrigado. Hoje nós vamos fazer a leitura. Bom, não vamos fazer a leitura porque são 21 versículos. O tema de hoje é: quem vence o mundo tem a vida. 1 João capítulo 5. Ela é inteira, mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma reflexão, não necessariamente um sermão, por isso não tem nenhum ponto. Nós vamos estar lendo na medida que eu estarei fazendo referências do versículo. De antemão quero falar que não vou ler de uma ordem cronológica, eu vou estar lendo espaçadamente aqui e acolá, para que possamos obter o que essa mensagem tem para nós no dia de hoje. E quem vence o mundo tem a vida, e nós vencemos o mundo. Primeiramente, gostaria que vocês acompanhassem a leitura do versículo 1, 2, 3, que eu irei fazer neste momento. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus. Obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Hoje eu gostaria de tratar uma questão que muitas vezes assombra a vida de todo cristão. E o que é que assombra, né, a vida de um cristão? E na nossa jornada cristã, essas coisas vêm muitas vezes desestimular, vêm desencorajar a nossa caminhada em Cristo. Eu quero falar hoje do pecado. Nós aceitamos Jesus Cristo, e esses 3 versículos falam que aquele que crê em Jesus já nasceu. Para quem? Não para a vida antiga, mas para a vida nova, e nós levamos o nome de filhos de Deus, ou seja, através do Espírito, através da salvação, eu e você, nós somos agora considerados filhos e filhas de Deus. Mas parece que, na nossa caminhada, o pecado não está totalmente isento da minha vida. Pensamos no princípio que, puxa, quando aceitei Jesus como Senhor Salvador, a sua obra na cruz, Ele purificou, Ele limpou, Ele me tirou das trevas, Ele colocou a gente na sua maravilhosa luz. Mas, engraçado que, ainda certas coisas do pecado afetam a nossa vida. E ficamos, puxa, e agora? Como é que nós vamos resolver essa questão? Eu pensei que em Jesus eu poderia vencer, eu poderia suprimir os meus desejos e ter uma vida santa, plena, em comunhão com Deus. Mas por que é que essas coisas, o pecado, as falhas, ainda são constantes em minha vida? Como é que você tem resolvido essa questão? Como é que nós, sendo filhos da luz, parece que parte do meu corpo, parte do meu pensamento, parte do meu viver, ainda vive nas trevas? Será que somente quando Jesus vier, na sua glória, é que o pecado realmente vai dissipar, vai sumir das nossas vidas? Mas até então, como é que eu vou lidar com essa questão chamada pecado? Versículo 16, gostaria que vocês me acompanhassem. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujos pecados não levam à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Eu não vou entrar nos pormenores, tem algumas questões teológicas a dizer, mas eu quero me ater
a primeira parte desse versículo. Se alguém vir o seu irmão, quando fala irmão, não é aquele irmão que não crê em Jesus, é aquele irmão que está na graça de Deus. Se você vir, ou eu mesmo ser esse irmão que está pecando, esse versículo diz para que nós possamos orar. Você deve orar. E quando nós oramos, o que acontece? Deus, de alguma maneira, vai conceder vida para nós. Continuando o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Aqui está falando, se você realmente é nascido de Deus, você não está no pecado. Mas como? Como é que isso acontece? Eu já aceitei Jesus, eu já confessei com minha boca que Jesus é meu Salvador, mas o pecado ainda é tão presente na minha vida, é tão real, está no meu coração, está nos meus relacionamentos, está na minha atitude de fazer negócios. Como é que esse versículo diz que você não está no pecado? Será que Deus está equivocado? E continua esse versículo, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Mas como assim? O maligno não vai conseguir me atingir? Se quando eu cometo alguma transgressão, quando faço algum erro, quando eu minto, quando eu engano, o meu coração fica cheio de ressentimentos. E aí vem o inimigo nada mais do que é o diabo que é o Satanás, que é a função dele de acusar. Quando eu cometo algum erro, o acusador vem falar, olha, você não é cristão, como é que você faz isso? Olha, isso que você está fazendo na moita, às escondidas. Imagine se alguém da igreja vê você. Será que ele vai considerar, as pessoas vão considerar você como cristão? Será que essa atitude que você está tomando hoje realmente vai glorificar o nome de Deus? O acusador vem e começa a falar, apontar o dedo nas nossas falhas. Mas como é que esse versículo diz que primeiro eu não estou no pecado e segundo, Deus vai nos proteger da acusação do inimigo? Será que isso é possível? Será que não tem alguma coisa esquisita com esse versículo? E como é que nós vamos conviver com esse sentimento de culpa, que muitas vezes faz-nos duvidar da nossa própria salvação, dizendo, olha, você com essa atitude, será que você vai ser salvo? Ou seja, nós somos bombardeados pela minha consciência, nós somos bombardeados pelas pessoas que nós conhecemos na intimidade, nós somos bombardeados pelo Satanás, pela pobreza da nossa atitude em relação ao pecado. Suponhamos que exista um vendedor, e esse vendedor, ele vendeu um produto, e esse produto, suponhamos que seja um rádio, e esse produto estava com defeito. Só que ele enganou o consumidor, olha só, isso aqui funciona bem, né, não sei o quê, você pode colocar bivolt, etc. E o rapaz foi lá, né, colocou o seu rádio ali na tomada, no 220, e acabou queimando. E, pela informação errada que esse vendedor passou, o cliente vem realmente clamar
né, do acontecido e pede, né, que o vendedor, a loja, possa pagar pelos seus danos. E a pessoa, o vendedor fala assim, a culpa não é minha, a culpa é sua. Mas você me deu o direcionamento errado, você falou que esse rádio é bivolt, mas quando coloquei no 220 queimou. A culpa não é minha, a culpa é sua. Esse vendedor, talvez as suas ações, depois talvez o Código Civil, o advogado pode ver quem está certo e quem está errado. Mas, como é que fica essa atitude desse vendedor, que apesar também é cristão, em relação a Deus? Suponhamos que esse vendedor, essa atitude de talvez enganar para ganhar uma comissão maior, persista um dia, uma semana, um mês, um ano. E essa atitude de querer tirar proveito já está totalmente arraigado na vida dessa pessoa. Agora eu pergunto, essa pessoa, sendo cristão, ainda merece perdão? Será que essa pessoa pode ser chamado de cristão mesmo? Será que o amor de Deus está longe dessa pessoa? Ou o que Deus está fazendo nessa situação onde aquele camarada, apesar de frequentar a igreja, vive ainda em pecado? O que Deus faz em relação a essa pessoa? O que é que Deus vai fazer? O que está fazendo ao meu pecado, que eu peco diariamente? Sabemos que cada vez que nós abrimos espaço para o pecado, é a mesma coisa que abrir o espaço para o inimigo agir em nossas vidas. E ele vem confundir, destruir, culpar e condenar as nossas ações. E aí, e agora? Você vai dar ouvidos à razão que o diabo, porque o diabo não vai trazer coisa que você não fez, mas sim, claramente, as coisas que nós fizemos de errado perante a Deus. Você vai dar ouvido ao diabo, ou você vai dar ouvido a Deus. Esse Deus que nesse versículo 18 diz, olha, se você nasceu em Cristo, você não está no pecado. E eu vou te proteger contra o inimigo. Que dilema é esse? Como é que nós vamos viver essa, talvez, hipocrisia? Quem vence o mundo tem a vida. Versículo 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como aí? Que fé é essa? Que não tem nem coragem de abandonar o pecado. Que fé é essa? Que vai, de alguma maneira, mudar a minha situação pecaminosa que estou vivendo. E o versículo continua. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Aí você vai, puxa, mas eu creio. Mas nada mudou. E ainda mais, nada vai mudar na minha vida. Eu prefiro não ir para a igreja. Porque a igreja me incomoda. O olhar das pessoas me incomoda. Eu não consigo nem enxergar a mim mesmo. Mas Deus, quando Ele deu o seu mandamento,
Aqui no versículo 3 diz: porque nisso consiste o amor, a obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deus deu à humanidade, no Antigo Testamento, o mandamento para que Deus possa ter uma comunhão com o seu povo, com a humanidade. Portanto, se nós fizéssemos o que estava escrito ali no script, as regras, nós poderemos desfrutar da comunhão e na intimidade com Deus. Mas essa lei, apesar de ser dito que não é pesada para o homem não consegue atingir esse standard, ou seja, esse nível tão alto que Deus colocou para nós. Mas é interessante que Deus não colocou apenas o mandamento. Deus também sabia que o homem não é capaz de seguir esse alto padrão das regras. E Deus também cria meios, mecanismos para que no momento que você transgredir, no momento que você falhar em alguma regra, existe um ritual para que você possa se purificar. E através dela, você pode reatar a comunhão com Deus novamente. Você vai falhar amanhã? Vai. Mas também Deus abre espaço, abre um meio para que o homem, de alguma maneira, também possa, mais uma vez, entrar na presença de Deus. E que é isso? Vamos ler versículos 7 a 9. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem mais valor, pois é testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. São três elementos, três testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. O que é que o Espírito, a água e o sangue está fazendo nesse versículo, de repente? O que isso está ligado com a nossa questão de pecado? No Antigo Testamento você sabe muito bem que, como tem explicado, se você cometeu um pecado, o que você traz como forma de pedir perdão dos seus pecados? Você traz um animal. E o animal morre em seu lugar. O animal é testemunha viva do seu pecado. E quando você imola o animal, o sangue derramado. Ou seja, quem deveria morrer era você, mas quem está morrendo no seu lugar é aquele animal. Então, quem está testemunhando tudo isso são os sacerdotes e, coitado, aquele animal que serve de testemunha. E muitas vezes a água também é usado no Velho Testamento como símbolo de purificação. Constantemente é exigido aos levitas para que eles possam tomar banho, para que possam lavar suas vestes, para que lavem as suas mãos. Também tinha até um ritual de imersão, que não acontecia apenas no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento, a pessoa que cometeu um pecado, ou depois de se purificado de alguma impureza, ela era imergida na água. O sangue purifica. A água também purifica. E o Espírito, que nada mais que a presença de Deus, em ver a sua atitude de penitência, Ele perdoa o pecado em lugar da morte do animal. Esses três elementos também é trazido ao Novo Testamento. De que maneira? Nós somos batizados pelo batismo de João. E o batismo de João é nada mais pelas águas. E o que simbolizava o batismo de João? Simbolizava arrependimento dos nossos pecados. Diz em Marcos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu o batizo com água,
mas ele batizará com o Espírito Santo. João Batista clamou assim no deserto. E o sangue de Cristo, derramado na cruz, ela simboliza também a purificação, mas uma purificação muito mais sublime do que a purificação sangue de animais, é sangue do Filho de Deus. Em Hebreus 9:22 diz que, segundo a lei, todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, nós precisamos nos arrepender, e a água simboliza isso. Nós precisamos nos voltar para Cristo, e o sangue derramado em Cristo vai selar a nossa purificação. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que no Antigo Testamento estava, de uma certa forma, alheia, não estava presente na vida do homem e nem dentro. No momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor Salvador, esse Espírito Santo habita em nosso coração. Por que estou enfatizando essas 3 questões, essas 3 testemunhas? Porque são essas 3 testemunhas que vai abdicar o nosso pecado. Não é eu, não é com minhas forças. Você precisa apelar, você precisa zelar para esses 3 testemunhas, a água, o sangue e o Espírito, para que eu e você possamos ter o perdão dos nossos pecados. Portanto, uma pessoa que nunca experimentou o perdão de Deus, dificilmente ele vai dobrar os joelhos para pedir perdão dos seus pecados. Por isso remonta de novo ao momento da nossa decisão, ao momento da nossa salvação, que é de suma importância. Porque se a nossa salvação não estiver baseada na água, no sangue, no Espírito, o pecado vai prevalecer em nossas vidas. É inevitável, nós não somos capazes de confrontar, não somos capazes de lidar com o pecado. Por isso, quando eu e você pecar, e esse pecado já está 5, 10, 20, 30 anos presente em nossa vida, nós devemos mais uma vez apelar para o momento da salvação, de onde nós fomos salvos. E quando nós testemunharmos sobre esse Jesus, lógico que nós confessamos Jesus, muitas vezes a gente faz umas perguntas aqui publicamente, e você responde com sim, 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 mas além disso, se você, no seu testemunho, se eu perguntar a você, quem é Jesus? O que Jesus fez por você? Nós, indiscutivelmente, nós precisamos deixar claro esses 3 testemunhos: sangue, a água e o Espírito. Nós não somos capazes de lidar com o pecado. Por isso, precisamos diariamente trazer essas transgressões, esses pecados, com a ajuda, com esses 3 testemunhos, que vai testemunhar diretamente para o inimigo. Não é você que vai falar, xoxô, Satanás. A sua fé, a nossa convicção de que Deus deu uma saída, um escape, como no Velho Testamento, você transgrediu, existe um remédio para aquela situação. O remédio para nós é apelar para o sangue, pela água, pelo Espírito que está
testificando em nossas vidas. Esses 3 elementos não estão longe, esses 3 elementos estão no nosso coração, mediante a fé em Jesus Cristo. No versículo 10 diz o seguinte, 9 diz o seguinte: nós aceitamos o testemunho de homens. Para que seja válido um testemunho de homens, a Bíblia também fala que são apenas 2 pessoas testemunharem, ou a favor ou contra aquele testemunho é válido. Mas olha só, versículo 9. Nós aceitamos o testemunho de homens, mas o testemunho de Deus tem mais valor. Não é simplesmente aceitar as pessoas, a acusação das pessoas que nos conhecem. Não é aceitar a acusação do inimigo em relação ao pecado e você fica todo sem vida. Ai de mim, e agora? Será que sou cristão ou será que não sou? Nós, com ousadia, nós precisamos levar as questões para Deus. Nós precisamos resolver isso em Deus. Quem vai resolver essa questão do pecado não somos nós, não somos capazes. Você e eu não somos capazes de lidar com isso. Quem vai resolver isso são esses 3 testemunhos que estão em nossas vidas. E esses 3 testemunhos vão falar para Satanás: não atinge esse rapaz, porque ele está apelando uma coisa superior. Ele está arrogando uma coisa que Satanás você não pode lidar. É por isso que esse versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que nasceu de Deus, Deus vai se proteger. Quando? Quando nós tivermos essa convicção. Portanto, nós sabemos como pedir a Deus em relação às coisas que nós desejamos, não é? E pelo menos 3 ou 4 vezes ao dia, nós oramos pelas nossas refeições, agradecendo por elas. Mas, tanto mais, nós precisamos chegar a Deus, confessar o nosso pecado, tantas vezes que forem precisos. Muito mais do que a oração das refeições. Eu e você, nós precisamos nos achegar a Deus com oração de confissão. E sabemos que não são uma, são várias. E toda vez que você for a Deus, pedindo perdão dos seus pecados, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Portanto, não vê com aquele discurso: eu não mereço mais o perdão de Deus. Não vai mudar mesmo a minha vida. Não tenho mais cara de pau de pedir perdão para Jesus Cristo. Eu só vou pedir perdão a Jesus quando eu ajeitar a minha vida. Olha, você nunca vai conseguir ajeitar a sua vida, porque o homem não é capaz de lidar com o pecado. O que nós devemos fazer é confessar, confessar, confessar. Constantemente confessar, levar o pecado, porque os 3 testemunhas vão testemunhar a favor de nós, contra o pecado e contra o inimigo. Mas a minha consciência lembra. Não importa.
tem mais valor o testemunho de Deus do que a sua própria consciência. Tem mais valor o que Deus fala para nós. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si o mesmo testemunho. Agora tem um revés. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Você pode muito bem entender esse versículo dessa maneira. É você que não citou Jesus. Não. Eu quero enfatizar que se você não pede perdão, ou você não confessa seu pecado a Deus, porque você não tem jeito, você está transformando Deus em um mentiroso. Você está duvidando da capacidade de Deus me perdoar e perdoar a todos nós. E esse pecado não tem solução. Se você não aceita ou você rejeita o perdão de Deus, esse sim é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse sim nunca vai ter perdão. Se você vê com esse discurso, não, eu não mereço, não, quem sou eu? Deus não vai... Não. Você está duvidando da palavra de Deus. Portanto, não duvide de Deus. Creia tão somente no que Deus está dizendo, de que eu e você, se você realmente nasceu em Jesus, você não está no pecado. Creia tão somente de que esses 3 testemunhas é suficiente para anular toda a seta do inimigo. Lembre, quando você confessar, se você não confessar, o inimigo vai deitar e rolar na sua vida. Por isso eu e você, nós precisamos confessar. E para terminar, eu vou estar lendo os versículos 14 e 15, olha só. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Olha só. Você está encucado com o seu pecado. A Bíblia diz para você se aproximar com confiança. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Aleluia. O que é isso? Muitas vezes nós pedimos as nossas coisas para Deus. O problema é que nós não recebemos porque essas coisas não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas se você pedir o que é a vontade de Deus, e o que é a vontade de Deus, pelo menos nesse contexto aqui, é pedir perdão. A vontade de Deus é que você possa restaurar a comunhão com Deus novamente. E que nós possamos viver uma vida em santidade. A vontade de Deus é que eu e você sejamos amigos de Deus, não inimigos para sempre. Essa é a vontade de Deus e essa é a nossa oração. E se nós sabemos que Deus está disposto a te perdoar, como está escrito aqui, versículo que nós lemos agora, versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, olha só o resultado. Sabemos que temos o que dele pedimos. Se você veio a Jesus pedir perdão, mesmo seja aquele pecado nosso de cada dia, Ele não vai te recusar. Ele vai sim ouvir
e não somente ouvir, você tem a certeza que você está perdoado. Amém? É assim que nós devemos viver essa vida cristã. Não vão fazer um Deus mentiroso. Você vai fazer um Deus mentiroso na medida que você não leva a sua confissão, na medida que você acha que você não merece, você está duvidando do poder de Deus. Gostaria que vocês pudessem fechar os olhos neste momento. Eu convido a todos a orarem. A confissão de pecado não deve ser apenas aos domingos. A confissão do pecado tem que ser constantemente. Porque a Bíblia está dizendo, você pode se aproximar a Deus. O seu pecado não vai deixar você longe de Deus. Muito pelo contrário. Ele deu um caminho para que você possa confessar. Lembre-se, se realmente o seu testemunho é verdadeiro, no sentido que a sua salvação está baseada no Espírito, na água e no sangue, tenha certeza que esses elementos vão testemunhar a nosso favor. Por isso, neste momento, faça uso desses 3 testemunhas, porque não existe pecado que Deus não possa perdoar. Eu gostaria que você se derramasse a Deus neste momento e você experimentasse o bálsamo que Deus tem a dar a cada um de nós. Deus está falando, meu filho, quanto tempo você insistiu no pecado? E há tanto tempo você tentou resolver. Mas o que eu quero é que você abra a sua boca e fale para mim o que está errado na tua vida. Apenas fale, porque eu tomarei conta disso. Você não é capaz. Não deixe o inimigo. Apenas fale pela água, pelo sangue, pelo Espírito. Senhor, me ajuda. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem colocado a nós. Sim, nós queremos diariamente levar os nossos pecados diante de Ti. Que nós não fiquemos com um discurso demagógico que, não, Deus não merece, eu não mereço. Mas que possamos em obediência levar aquele que é capaz de perdoar, aquele que é capaz de purificar toda injustiça. Pai, nos perdoa por ter duvidado do seu poder de nos purificar. Não queremos realmente praticar o pecado imperdoável, que é não acreditar no que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Queremos sim, com ousadia, confessar e confessar e confessar todo o momento da minha vida, cada segundo do meu tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.